Para fazer a retopologia, eu vou usar, na verdade, poucos recursos do Blender. Para começar, eu vou inserir uma geometria qualquer aqui. Eu vou começar com um cilindro para poder fazer a base do corpo, né? Vamos começar... eu vou tirar as partes que não me interessam por enquanto, né? Então, cabeça, perna, cabelo, braços não me interessa. Eu quero ver a retopologia do corpo. Eu vou começar com um cilindro de 12, sem preenchimento. Esse número é porque eu tenho a impressão que ele vai dar. Eu acho que ele vai ser o bastante. Então, antes de eu falar o que eu estou usando, deixa eu colocar esse cilindro aqui. E deixa eu explicar esses 12 vértices aqui. Eu estou supondo que eu vou ter um loop interno aqui no corpo, né? Eu acabei religando as camadas e as coleções e deixa eu desligar elas de novo. Quero o body. Não. Então, assim, a minha impressão é que eu vou ter esse vértice aqui caminhando para a beirada do pescoço e esse vértice aqui caminhando para o meio do ombro. E esse aqui fazendo lateral. Então, essa conta de 12, ela não é aleatória. Ou seja, eu estou pensando que eu tenho um conjunto de face central e um conjunto que vai fazer a separação do ombro, né? Para ter um pouquinho mais de controle aqui e para quando chegar aqui no pescoço eu ter os 8. Geralmente, 8 é o que eu considero mínimo para fazer uma forma circular, porque ele me dá coordenada em todas as direções, né? Enquanto, por exemplo, um 6 dá para fazer coisas cilíndricas em jogo low poly, dá, mas ele não me dá vértice em uma das laterais, então eu sempre prefiro começar com 8, né? É, e aqui eu acho que no caso 12 vai ser o bastante, mas se não for a gente faz de novo, não tem problema, tá? E aí, para fazer a retopologia, o primeiro recurso que eu uso, não no primeiro na ordem, né? O primeiro que eu vou falar a respeito, né? É o modificador Shrink Warp. Esse modificador, ele permite que eu escolha uma superfície, né? Ou seja, né? Aqui no caso eu vou pegar a saia, né? E ele vai grudar os vértices do meu modelo nessa superfície. Então, ele tem essa aderência aqui, né? Ele vem com a opção de limitar por grupo de vértices, ou seja, não precisa ser o modelo inteiro que está grudando, pode ser só uma parte. Ele permite que eu faça um offset de onde eu estou grudando, e ele permite que eu faça outras formas de cálculo, né? Aqui eu estou usando o ponto de superfície mais próximo, mas eu posso pedir o vértex mais próximo, né? Eu posso pedir para ele tentar fazer a normal, na verdade, o alvo da normal. Então, você imagina que o ponto de superfície mais próxima, né, que é essa primeira opção, ele vai achar qualquer superfície, seja face, edge, né, seja face, edge ou vértice, né? No caso, o vértice mais próximo, ele vai procurar um vértice para grudar, né? Então ele vai ser atraído por um vértice. E a tangente, né, a projeção da tangente, tem que lembrar que o vértice ele tem normais, né? Então, você tem aqui, se ele está indo para a superfície, para dentro ou para a lateral, mas ele está projetando as normais do objeto em direção às normais do seu modelo, em direção ao objeto que você escolheu. E eu tenho o project. O project ele vai ser mais elaborado, porque o project ele vai falar que o vértice ele pode andar para um lado ou para o outro. Ou seja, ele pode andar negativo ou positivo, né? Ele pode estar preso a um eixo, né? Ou seja, eu posso falar que ele desloca só em Y, só em X, né? Eu posso pedir que ele faça
o ângulo calculando níveis de subdivisão, né? Ou seja, se eu tiver um modelo que tem subsurface, né? E ele vai ter esses vértices aqui que fazem essa curva, e eu estou fazendo três vértices, eu posso pedir para ele tentar calcular essa média de ângulo aqui, né? Ou seja, ele vai tentar adequar ao canto do ângulo, né? Aqui eu também posso pedir quais são as coordenadas, né? E eu posso pedir, inclusive, um alvo auxiliar, né, no caso de modelagens mais complexas. Aqui no caso, eu vou zerar que eu mexi, na hora que eu estava demonstrando lá, eu mexi no modelo. Mas eu vou pedir negativo e positivo, porque isso pode representar, né, uma variação do espaço do meu modelo, né? Ou seja, eu posso ter um vértice que está por fora do modelo High-Poly, eu posso ter um vértice que está por dentro, né? Então ele vai fazer movimento é, negativo e positivo, então ele vai cobrir as duas coordenadas, mas se vocês têm certeza que está tudo por fora, por exemplo, né, talvez só uma das coordenadas sirva. E eu não vou travar isso por enquanto, porque eu realmente não sei se isso vai ser necessário. Aqui, ó, eu tenho o primeiro problema de fazer isso direto com o cilindro aqui, porque esse pedaço é aberto. Então, na real, eu teria que começar isso aqui um pouco para cima. Então, eu vou selecionar todo mundo aqui e vou mexer em Z. Aqui, ó, eu estou mexendo em Z, não essa estrutura, mas essa estrutura. Ou seja, eu estou jogando essa estrutura aqui em Z e o modificador está grudando ela para mim. Então, ele faz alguns ajustes rápidos para mim, ou seja, eu consigo fazer algumas estruturas rápidas, né? Por exemplo, se eu der extrude aqui em Z, ele vai estar grudando nessa superfície, né? E isso auxilia a fazer algumas peças do modelo, né? Ou seja, eu consigo puxar uma peça rapidinha, né? Que está mais ou menos grudada na superfície. Qual que é o porém? O porém, como o cálculo é automático, às vezes seus ângulos, né? Como o cálculo é automático, às vezes os ângulos que seus edits vão fazer são ângulos com diagonais estranhas. Deixa eu colocar esse modelo visto pela frente, né? Então, às vezes, se você estivesse modelando, você ia fazer um ângulo mais suave, né? Ou seja, você fazer, às vezes, o ângulo retinho, mas ele vai fazer, às vezes, diagonais. Então, tem que ficar atento para ver se ele não está fazendo uma estrutura estranha para você. Mas aqui, ele já atendeu boa parte do meu trabalho aqui. Agora eu vou puxar só na parte da frente. E só na parte da frente. E aí, tem que ficar atento o quê? Se você tem uma diferença do que está para trás do que está para frente, por exemplo, se a parte de trás é mais comprida e você está movendo isso aqui, e você pode perder a cola, ou você pode grudar ele na parte de trás. Então tem que ficar atento na estrutura que você está acompanhando. Aqui eu vou dar uma escala, vamos dizer, igual a zero, só para ter certeza que está alinhadinho. Então, às vezes, esses ajustes finos, né, você vai ter que ficar bem atento se você está realmente pegando, né, uma parte que está na frente do seu modelo, né? Se você não está pegando, por exemplo, uma parte que está lá atrás, né? Se eu fizer isso aqui, talvez ele pegue uma parte fora do espaço, né? Que só não deu errado, então vou só agradecer, né? Então, esse aqui é um dos recursos.
me ajudar a fazer o meu low poly marcado em relação ao que eu estou fazendo aqui, né? Aqui, um outro recurso que eu estou usando aqui são os recursos de visualização mesmo. Então, aqui nas opções de propriedades do objeto, eu vou pedir às vezes para ver o objeto na frente, né? Ou seja, para eu ver o que eu estou modelando. E às vezes eu vou usar o raio-x, né? Ou seja, eu vou usar o controle de raio-x do modelo para poder fazer esse controle de superfície, tá? Eu posso colorir os objetos como randômico para também separar quem que é quem, né? Ou seja, eu posso fazer isso. Eu posso também fazer, além de usar né, a cor randômica, eu posso pedir que a própria cor do objeto seja diferente, né? Ou seja, para eu saber tipo, quem que é a minha retopologia, né? Então, como eu estou usando vários objetos e o número de cores randômicas talvez se repita, né? Tipo assim, talvez eu tenha tons que não atendam ao que eu estou querendo, então talvez eu queira fazer é, essa, essa variável aqui, tá? Mas o mais importante é ficar atento nos cortes, né? O mais importante é você ficar atento onde estão os cortes. Então, vamos colocar aqui escrito, né? Então, o primeiro recurso foi o modificador, né? Shrink, Warp. Então, esse aqui é um modificador que eu vou usar. O segundo, a segunda opção que eu citei é uma propriedade de objeto, né? É uma propriedade de objeto que está em Viewport Display. E que basicamente eu estou usando as opções em front, alternando, tá? Essas coisas elas não vão ficar ligadas o tempo todo. Isso aqui eu vou usar sempre, ou seja, eu vou ligar e desligar toda vez que eu precisar, tá? Color. E outra coisa que eu devo usar também é às vezes limitar para ser só wireframe, às vezes limitar para ser só sólido. Então, assim, às vezes eu vou limitar a minha visualização também, tá? Então, o padrão é texturizado. Então, o display as também eu vou usar. Então, aqui da barra de propriedade foram esses recursos que eu usei. Aqui na barra de visualização, aqui em cima, ó, ou seja, dessa barra aqui de visualização, eu vou precisar muito do raio-x, né? Então, eu tenho aqui o X-Ray, que vai permitir que eu veja os meus vértices através os meus edges através do modelo, tá? E outra coisa que eu vou fazer é, nas opções aqui do raio-x, né? Quando eu ligar o raio-x, também a opacidade desse raio-x. Isso é uma coisa que eu vou configurar, tá? Ou seja, eu também vou querer entrar aqui nas opções, né? Ou seja, nessa setinha aqui, né? E configurar a alteração do meu raio-x. Então, desse painel aqui, foi isso aqui. E isso aqui vai alterar, ou seja, eu vou alternar isso aqui o tempo todo. Ou seja, eu vou desligar às vezes, eu vou ligar, ou seja, às vezes eu vou mudar a configuração aqui, vou voltar. Então, tem que lembrar que essas coisas você vai alternando. E o modificador, quando eu for usar os outros recursos de modelagem, eu tenho que lembrar que ele pode me atrapalhar. Então, às vezes eu vou dar apply para dar sequência. É o caso, por exemplo, se eu quiser pular para a próxima ferramenta que eu uso. Ou seja, a próxima ferramenta que eu uso para poder fazer topologia é o Snap, né? Ou seja, o Snap que está aqui, que é esse imã, eu vou usar ele para poder configurar a aderência do que eu estou modelando com o modelo que está aqui atrás, né? Então, vou entrar no modo Edit aqui, só para mostrar. Se eu estou dando extrude aqui, né? Ou seja, se eu estou pegando essa parte aqui de trás, né? Vamos pegar essa parte de trás.
né? Se eu estou querendo fazer um extrude aqui, e quero ter certeza que esse extrude vai grudar aqui, mas eu não estou podendo confiar no modificador, porque eu estou fazendo uma parte mais complexa, o modificador não está me ajudando, e nem sempre ele ajuda. Eu uso ele bem menos do que o imã, para ser bem honesto, né? Eu posso falar para o meu modelo grudar em algumas das informações geométricas que tem na cena, né? Então aqui, ó, o Snap, ele tem a opção de grudar por valor, né? É o que vem por padrão na hora que você está usando, né? Quando você cria um objeto em cena, né? Deixa eu dar um scale aqui. E vamos na visão de topo aqui, só para vocês terem o grid como referência, né? Ou seja, quando eu uso o snap incremental, quer dizer que ele vai usar valores redondos no deslocamento. Ou seja, se eu apertar essa função, ele vai usar valores redondos no deslocamento. Então ele vai pular de um espaço para outro, né? Então aqui dá para ver que ele está alinhando com um dos eixos do grid, né? Ou seja, se você olhar para essa aresta, você vai ver que essa aresta está alinhada com o grid, né? E quando eu ligo esse snap, ele está movendo essa distância, né? Uma distância de 0,1, talvez 0,01, né? Mas ele vai mexer em valores redondos, ou seja, vai mexer em 1,0, em 0,1, em 0,001, ou seja, ele tem um valor incremental, ele vai mudar por um valor, né? Então aqui, ó, ele está movendo nesse valor incremental. Eu também tenho a opção aqui de pedir para ele grudar no grid, né? Ou seja, aqui, deixa eu desligar isso primeiro. Se eu fizer esse grab aqui em Y, né? Se eu pegar esse objeto e der grab em Y, ele não vai estar alinhando com o grid, né? Ou seja, se eu observar essa aresta aqui, ela não está grudando no grid, ela não está acompanhando o grid, ela só está aumentando na distância de 0,1 de cada vez, né? 0,01 de cada vez. Mas se eu falar que eu quero que isso grude no grid, na hora que eu mover esse em Y, ele vai procurar o encaixe do grid. E aí ele vai ficar alinhado com o grid. Então, o Snap ele é essa função de aderência, né? Aí, o que acontece? Eu posso pedir essa mesma estrutura aqui, né? Ou seja, essa mesma estrutura que eu tenho aqui, vou deixar minha face aqui. Eu posso pedir para ela aderir no vértice de um modelo. Se eu fizer isso, ou seja, minha seleção, né, ou seja, o centro do meu plano, está aderindo nos vértices. Ou seja, quando ele encontra um vértice, ele gruda. Então ele não vai grudar, por exemplo, aqui que tem só face, ele vai grudar onde ele achar um vértice. Então eu consigo fazer com que o meu modelo grude em outro modelo, né? E aí eu tenho as opções, que ele pode grudar num vértice, ele pode grudar num edge, ele pode grudar numa face, ele pode grudar no volume, né? Quando for no volume, ele vai tentar achar o centro de uma massa, né? Ou seja, isso é muito bom para rig, na hora de fazer os bones. Na hora que eu estou escolhendo fazer um osso, geralmente eu quero que ele fique no centro, né, de uma peça, então ele vai ter essa aderência no centro, né? E eu tenho o centro do edge e perpendicular do edge também, né? Ou seja, ele pode grudar nesses espaços. Para a topologia, eu vou usar face. Como eu estou fazendo, como eu não tenho vértice em tudo quanto é canto, ou seja, meu modelo não é tão denso, e eu não quero também que seja, né? Eu quero trabalhar com um modelo que não precisa ser tão denso, ou seja, eu não quero ter 1 milhão de vértices em cada peça, né? Então, a face é mais garantia para mim que tem superfície o tempo todo. Então, isso aqui é uma configuração que eu vou fazer isso. Outra coisa é, tipo, qual que é a regra que ele está usando para grudar? Assim, ele está grudando mais próximo, né? Ou seja, na hora que eu estiver mexendo
é, o meu, o meu, né, o meu modelo, ele vai pegar o que está mais próximo do meu cursor, né? Ou seja, qual é a coisa que está mais próxima do meu cursor e usar ela como referência para essa aderência, né? Deixa eu mostrar em ângulo que ele está fazendo essa modificação aqui, né? É, então, se ele está usando o centro da minha seleção, se ele está usando o ponto médio, né, da geometria, né, ou se ele está usando o elemento ativo. O elemento ativo seria o último elemento selecionado. Então, por exemplo, se eu falei que é o elemento ativo, então ele está usando como referência, né, o elemento, é, 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 ou seja, esse elemento meu que está em branco é ele que está fazendo a aderência, né? Se eu estiver usando o ponto médio, né, ou seja, vai pegar mais ou menos o centro a média da geometria, né? A diferença de ponto médio para centro, se você tem uma forma irregular aqui, o centro, você vai pegar o bounding box e vai calcular o centro. E o mediano, você vai pegar, na verdade, não o bounding box, mas a média de toda a geometria, tá? Então, às vezes a diferença é pouca de um para o outro, mas em formas que são côncavas, às vezes isso aqui faz mais diferença, né? Então, meu bounding box às vezes vai dar um, um ponto médio aqui e a mediana vai dar um ponto de giro para cá, né? Então, e o closest seria realmente o que está mais, são as coisas que estão mais próximas, né? Então, ele vai levar em conta onde está meu cursor para poder fazer esse snap. Então, é o que estiver mais próximo do meu cursor é o que vai fazer o snap. Tá? No geral aqui, os que eu mais uso para topologia é o closest e o ativo. Né? Eu vou deixar no closest, que é o padrão. Aqui, ó, ele tem algumas opções de excluir a parte de trás de uma face para snap. Isso é útil, por exemplo, se eu estiver aqui na saia, por exemplo, e minha saia tiver, por exemplo, se ela estiver normal só para lá, né? Se ela estiver normal só para fora, e eu estiver modelando em ângulo assim, ele não vai grudar nessa parte, porque ele não vai considerar aonde não tem normal. Ou seja, ele vai grudar só de onde o normal está virado para mim. Então, isso é útil às vezes ligar, depende de onde estiver fazendo. Isso aqui significa que meu modelo pode grudar nele mesmo. Isso é bem difícil a gente querer isso na retopologia, porque a gente está usando um modelo externo. Então, isso aqui é bom desativar, porque você não quer que esse vértice grude num vértice do seu modelo low poly. Se você estiver fazendo coisas, se você estiver no modo objeto, você pode alinhar a rotação. Mas no modo vértice, o vértice não tem rotação. Então, no modo face, no modo edge, você consegue alinhar a rotação. Mas isso aqui é um pouco mais raro, a gente vai estar lidando com desenho de topologia, é mais raro eu precisar disso aqui. Agora, esse aqui é super útil, que é projetar os elementos individuais. Isso quer dizer que se eu estiver usando vértices para modelar, e eu selecionar um conjunto do modelo, né? Ou seja, se eu selecionar um conjunto de informações, ele vai estar projetando cada vértice. E porque ele vai estar projetando cada vértice, ele vai grudar minha face todinha na superfície. Então essa é uma configuração que eu vou manter ela bastante assim, né? E aqui você tem quais variáveis está afetando, se é movimento, rotação, escala, né? Aqui no caso eu vou usar vértice principalmente, então eu vou afetar mais movimento. E com isso aqui eu já consigo fazer retopologia, ou seja, eu só preciso disso aqui para fazer retopologia, eu não preciso de outro recurso não. O Shinkorp ele é bom, mas com isso aqui eu resolvo a vida toda. Porque com isso aqui eu consigo ir puxando os meus vértices, né?
Então, se eu pegar isso aqui, né, essa parte que eu estava fazendo antes, se eu der grab aqui, olha, ele já grudou na superfície. E se eu der um extrude aqui, ele está grudando na superfície também. Então, se eu for desenhando a estrutura desse modelo, né, se eu for fazendo uma série de extrudes, ele vai fazer o trabalho sujo para mim, né, de grudar para mim a estrutura que eu quero, né? Então, eu não preciso mais do que isso para resolver a minha vida, né? Eu também vou usar o recurso de fazer faces, né? Você tem dentro dos menus, né, nas ferramentas, você tem os recursos de preenchimento, né? Então, se você tiver, por exemplo, dois vértices, você pode fazer um edge. Se você tiver três vértices, você pode fazer um triângulo. Se tiver quatro vértices, você pode fazer um quad. Né? Se tiver 10, você vai fazer um hexagon. Você vai achar isso aqui em Vertex, tá? No New Edge ou Face para um Vertex. Eu vou usar muito esse atalho, muito esse F, tá? Então, eu vou ter uma seleção. Às vezes eu vou puxar só um edge assim, ó, para ter certeza que ele está no lugar que eu quero, e eu vou preencher isso com F, tá? Então, isso é uma coisa que eu uso demais. Outra coisa que eu vou usar demais é... Se você estiver modelando, o Ctrl mais clique, ele faz um extrude, né? Então, se eu tiver uma seleção aqui e apertar Ctrl e clique, ele faz um extrude para mim. Isso é uma coisa que eu uso bastante também, né? Então, o, o new edge barra face, né? É uma coisa que eu vou usar bastante. Então, esse aqui é o atalho F. Obviamente que eu vou usar extrude para dar, né? Ou seja, extrude é uma coisa que eu continuo usando, não deixo de usar. Né? E o Ctrl mais clique, que vai fazer também o extrude. Né? E ele meio que ajusta o ângulo enquanto você faz, né? Então, quando você estiver fazendo, por exemplo, uma sequência de loop, ele dá uma ajustadinha no ângulo do giro, então às vezes você consegue fazer um loop rapidinho, né? E ele respeita as configurações de snap. Tem também uma ferramenta, eu não estou tão acostumado a usar ela, mas ela foi feita exatamente para ajudar em retopologia, que é o Polybuild. Né? O Polybuild, ele é um extrude dinâmico, né? Então, deixa eu tirar a seleção de todo mundo aqui. Então, a primeira coisa que o Polybuild faz, que eu acho bem legal, é que se você der o Ctrl clique no vazio, ou seja, não tem nada selecionado, ele desenha um vértice para você. E ele consegue, deixa eu tirar esse snap aqui, você consegue, ou seja, começar uma geometria do zero, né? Ou seja, ele insere né, um ponto aqui, né? Deixa eu ligar os gimbals. Pra vocês verem que ele fica azulzinho na hora que eu... Né? Ele fica azulzinho na hora que eu estou usando ele. E aí, ó, o que acontece? Se eu estiver trabalhando com ele, né, criando geometria, né, ele vai permitir que eu faça a geometria direto, né? Ou seja, ele tem aqui, se eu segurar Ctrl, ele vai desenhar uma geometria para mim aqui de preenchimento, né? E se eu clicar aqui, ó, ele vai fazer essa geometria. E se eu for puxando esse ponto aqui, ó, ele vai me ajudando a desenhar estruturas, né? Ou seja, você vai desenhando os polígonos. Ele tem uma opção que está marcada aqui, que é uma opção de criar quads. Então, toda vez que eu estou puxando a partir de um vértice, né?
ele está fazendo um triângulo, eu estou segurando o Ctrl aqui, tá? Para ativar isso. As opções, essas informações que eu estou falando, elas ficam no rodapé também, tá? E ele me dá uma aderência aqui no informação, ou seja, se eu parar o meu mouse num edge, então quer dizer que ele está puxando a partir do edge, né? Opa, cliquei ali, fiz um clique errado. Então, ele permite que você faça esse desenho rápido de superfície. É bem assim, ela é bem rápida mesmo, né? Ela é bem prática. E ela é relativamente nova. Então, quando eu falo que eu não tenho muito costume de usar, é porque ela é nova no Blender. Ela tem pouco tempo de existência no Blender, né? Mas você consegue fazer, por exemplo, essa mesma coisa que eu estava fazendo com o Face, né, o Ctrl-clique Extrude, você consegue usando a ferramenta Polybuild, né? Então, eu vou voltar aqui no meu Box Selection e você vai ter a ferramenta Polybuild. E eu vou pedir pra vocês não repararem se eu me pegar usando só essas daqui de cima, tá? São hábitos de um homem velho. Eu tô tão acostumado a fazer com isso que eu, eu esqueço com frequência dessa ferramenta e eu já estou bem acostumado de verdade, ou seja, eu já tenho uma série de vícios, né? E quando você está com vício de produção, às vezes é difícil quebrar esse vício. Mas é uma ferramenta muito legal e vocês podem usar ela à vontade, tá? Outra coisa que eu gosto de citar em retopologia, porque isso aqui é bem rápido. Isso aqui é bem rápido, dá para fazer uma retopologia de uma forma bem rápida assim. Mas tem recursos para retopologia que você pode adquirir para o Blender à parte, né? É, então, se você for no Blender Market, tipo, eles vendem uma ferramenta de retopologia que é o Retopflow, que vai te dar mais ferramentas ainda para retopologia, né? E é uma coisa que geralmente eu cito quando a gente chega em topologia. Eu cito que existe o Blender Market e que no Blender Market você encontra é, materiais para automatizar o seu trabalho em tarefas que às vezes você está fazendo as etapas todas à mão. Então, você tem tipo uma série de recursos que agilizam o trabalho. Tá? A maioria é relativamente barato, né? Né, e você não tá tipo alugando, né? Você está realmente comprando o add-on. Mas não é necessário, tá? Ou seja, apesar de ser super legal, não é necessário. Para retopologia, o polybuild é bem rápido, esse processo aqui é bem rápido, né? E o que vai acontecer na sequência, nas próximas aulas, sou eu executando, na verdade, essa retopologia, tá? Então, essas aqui são as configurações que eu uso para fazer retopologia e na sequência eu vou começar a fazer a retopologia dessa personagem.